Estamos indo para o nosso terceiro vídeo sobre políticas linguísticas em Uganda, e o tema desse vídeo vai ser políticas linguísticas culturais. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? A gente não conseguiu localizar tantas políticas oficiais de fomento à cultura, né? Acontece que, como já dito anteriormente, Uganda foca muito, né, no inglês e no Swahili em segunda instância. Então, basicamente todas as políticas são escritas em inglês, voltadas para o inglês, né? Tirando aquela parte inicial da educação infantil que a gente tem o fomento das línguas maternas, né? Mas é um fomento pensando mais para frente numa formação em inglês. Então, o que eu busquei, na verdade, trazer realmente nesse vídeo são exemplos, né? São exemplos de como as produções artísticas, de modo geral, acontecem, né? Seja no cinema, na rádio, nas notícias, no que a gente conseguiu localizar. E aí eu, né, vou trazer algumas referências que eu achei muito interessantes e eu espero que todo mundo também ache. Alguns dos filmes já estão até, inclusive, salvos na minha lista, porque realmente eu me interessei muito e tenho interesse em assistir. Alguns eu já assisti para fazer esses projetos e outros eu não tive ainda a oportunidade, mas com certeza irei assistir. Para iniciar, né, como eu tinha dito anteriormente, apesar de ser um país multilingüe, né, com a oficialização do inglês, e o inglês sendo realmente instituído na educação depois do ensino fundamental 2, ali a partir do P4, né, acaba que grande parte realmente das produções artísticas em Uganda são feitas em inglês, né. Mas apesar de tudo isso, a gente ainda tem aí uns resgates identitários dos povos, né, para essa manifestação artística na forma em que eles se reconheçam, né. Nesse primeiro slide eu trouxe algumas coisas interessantes, né, sobre a cultura, né, pequenos recortes. Em Uganda eles têm uma prática tradicional que é a de confecção de tecidos a partir de casca de árvore, né. Então, que são os rafias, né, as rafiamate, né, que as rafiamate seria o tecido de madeira, né, tecido de casca de madeira. Ali no lado, na lateral, a gente tem uma imagem, né, da senhora do abacaxi, que é feita desse papel de tecido de casca da artista Sana Gateja. E em cima a gente tem também um tecido feito dessa um tecido feito desse material, né, que está exposto no Kenya National Archives. E embaixo a gente tem o luombo. O luombo é uma comida típica de Uganda, né, que é basicamente um refogado feito dentro de folhas de bananeira, né. Então, todos os ingredientes vão dentro dessa folha, essa folha, né, é inserida na água, vai feito o refogado, e aí a gente tem esse prato que pode ter vários tipos de carnes. Eles têm outras comidas típicas, tem uma que é feita uma espécie de um purê de banana verde, tem vários outros pratos, né, típicos. E eu trouxe realmente isso porque, como a gente não vai entrar muito na arte visual, eu gostaria de pelo menos trazer alguma coisa, né, de referência, né, principalmente os tecidos feitos com casca de árvore, que é uma prática dos ugandeses que é muito bonita, né? Tem imagens que foram pesquisadas, eles extraindo a casca e transformando nessa matéria-prima que depois é trançada e é realmente espetacular. Agora vamos um pouco para, né, as produções, né, e os meios de comunicação, né? Na imprensa, em sua grande maioria, em Uganda, os jornais são publicados em inglês, né? Ali a gente tem dois jornais para a gente observar. O primeiro é o The New Vision, né, que é um jornal de circulação. Eles têm sites. Eu consegui algumas imagens ainda dos impressos. E a gente tem no lado o Daily Monitor, que também é um jornal que tem os sites, ele também tem suas sessões impressas e são divulgados, em sua grande maioria, em inglês, né? Vocês podem até ver que alguma coisa ou outra ali, né, as línguas se, se encontram, principalmente no nome das pessoas, etc. Já do lado, a gente tem um canal de notícias de jornal, né, que é uma linha editorial chamada Bookid. Essa linha, né, tanto em canais de YouTube, como o jornal impresso, como a própria programação deles, é feita exclusivamente em Luganda. As notícias, todo o meio de se propagar a informação é pela língua lugandense. Se vocês puderem até dar uma olhadinha, a gente não consegue deduzir o que está escrito, porque não é uma língua na qual a gente, né, tem uma proximidade, né? Como a gente aqui no Brasil, no caso. Já as rádios, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei várias informações sobre diversas rádios que existem em Uganda, de diversas regiões. A sua grande maioria são rádios em inglês, né? As músicas, temos a diversidade de línguas, que daí as músicas, sim, as músicas eles, né, acabam tocando de diversas línguas, de diversas manifestações, mas a comunicação em via de regra, é em inglês. Eu consultei o site Stream, esse site ele faz tipo uma listagem de algumas rádios por região. Então, quando eu pesquisei a região Uganda, né, o país Uganda, eles me deram uma opçãozinha ali no lado, se vocês conseguirem ver, que são os filtros por língua, né? Então, a gente tem
o Acholi, o Afrikaner, o inglês, que a gente pode ver que em sua grande maioria, né, a maioria das rádios é em inglês. Temos algumas variantes ali, né, o Kinyarwanda, que também é uma língua, se não me engano, banto, mas eu não tenho certeza. O Kiswahili, né, que é uma das formas de escrever o Swahili ou o Swahili, né, as variantes. Tem Luganda, que tem 16, né, tipo, rádios encontradas. A língua Luo, multilíngue, que eu imagino que sejam as rádios que, não, pelo que eu pesquisei, são as rádios que, né, tem vários programas com línguas diferentes, se comunicam por línguas diferentes, e ali embaixo o Swahili, né. Eu cliquei nos filtros, e nos filtros, por exemplo, em Luganda, a gente pode ver que tem rádios que tem muito mais escutas do que as rádios que tem como língua principal o Swahili ali no lado, em comparação. Enquanto as rádios de Luganda têm uns rádios, eu confesso que eu ainda acho um número de escutas baixo, né? Mas temos 390, 540 escutas, 60 escutas, e do outro lado a gente maior número de escutas é 60, né? Esses dados não são necessariamente fidedignos, né? Como eu falei, eu pesquisei, eu vi vários rádios com diversas línguas, tem vários sites, tem outros que você consegue ouvir em casa, né? A programação, consegue ouvir as músicas, tem os programas de competição, as pessoas cantam nas suas línguas maternas, cantam em inglês, mas o meio oficial de comunicação, essa grande maioria, é inglês. Então, acabei achando o stream porque ele conseguiu ainda trazer algumas informações que uma busca mais geral não foi possível, né? E aí, no próximo slide, a gente tem os livros, né? Como eu falei anteriormente, o inglês é a língua oficial e é a língua utilizada amplamente na educação, né? Todas as crianças, elas acabam, que estão inseridas no sistema educacional, passam pelo sistema educacional, acabam tendo o inglês como uma língua secundária, mas uma língua de mais prestígio, né? Lembrando do livro do Cauê, tratado na sala de aula, o inglês ele não é a língua mais falada, né? Mas é a língua de maior prestígio. Enquanto temos o Swahili, que é uma língua de prestígio intermediário e que é falado por um grupo seleto, né? Não são ainda. Em comparação, os falantes de Swahili, o Swahili em Uganda não chega nem perto do Quênia e da Tanzânia, em que o Swahili é a língua mãe, né? Já em Uganda, o Luganda é uma língua que tem menor prestígio, porque não é uma língua reconhecida, mas tem um número de falantes proporcionalmente maior do que as outras demais, né? Só que a nossa língua de prestígio, a nossa língua de comunicação oficial, a nossa língua de exportação para o mundo, né, de visão para o mundo, é o inglês, querendo ou não. Então, nas línguas maternas, o que a gente vai encontrar em maior quantidade são os livros infantis, né, porque são os livros de introdução, de alfabetização, né. Eu trouxe dois exemplos, que é English to Luganda Book for Children, que é traduzindo inglês para Luganda, né, livro para crianças, e também tem essa característica que a maioria dos livros infantis são bilíngues, apesar de que tem a história de que eles vão ser alfabetizados em língua materna, a maioria dos livros são bilíngues, para ter esse já contato prévio, né? O segundo livro ali, que tem uma raposinha, ele é um livro que ele tem uma divulgação muito grande, porque ele tem um número de tradução muito grande, né? Esse livro, traduzido para português, seria o título Pequena Soul, né? E ele tem tradução para diversas línguas. Tem para o Swahili, tem para o Luganda, tem para outras línguas africanas. Ele realmente é uma das obras assim, mais traduzidas que tu consegue encontrar em português. Tu consegue encontrar português Luganda, português Swahili. Tipo, tem realmente um número muito grande de traduções. Então, trouxe para a gente ter aí uma referência. Nas duas imagens do meio, nós temos uma escritora chamada Beatrice Lam-Wak. Ela é uma escritora ugandense. Ela foi nomeada ao prêmio Caim em 2011 pelo seu livro de contos, o Butterfly Dreams. Né, pelo seu conto, né? Pelo seu livro de contos. Pelo seu livro conto, Butterfly Dreams. Nesse livro, ela trata sobre questões que afetam as mulheres, em particular mulheres com HIV, que vivem em Uganda, né, e sofreram um impacto dessa disputa política que foi apresentada anteriormente, né, que teve essa sociedade violenta, pobre, marginalizada. Então, ela traz as vivências dessa mulher, algumas vezes trazendo elementos autobiográficos, né, sobre a situação, né, de ser mulher em Uganda. Levando em consideração também que Beatriz ela viveu, né, nesse período e nessa zona, né, marcada por violência, né, então ela traz um pouco dessa vivência dela, traz um pouco sobre também os confrontos da milícia com o exército de resistência do Senhor, que era um exército de resistência, né, à violência. Então, é um livro bem interessante, e ela é uma autora bem interessante, principalmente por ser uma mulher escritora em destaque, né. Ali do lado a gente tem outros livros, só que esses livros eles são escritos em Swahili. Eu não encontrei livros escritos em Swahili por ugandeses, né. A maioria dos livros em Swahili que a gente encontra são escritos ou por quenianos ou por pessoas de origem da Tanzânia, né? Então, o livro Siku Njema é uma obra literária de Ken Walibora, né? Ele é queniano, e esse livro ele é tipo considerado uma obra-prima da literatura Swahili moderna, e ele narra a história de um jovem que enfrenta várias adversidades enquanto cresce, né? Então, tipo, é um livro que você acompanha a vida de um jovem, né? E todos os desafios que a sociedade impõe, que o contexto
social impõe, né, de violência, que a gente, né, conhece principalmente marcados em África pela colonização e pela escravidão. Né? O segundo livro, ele é um livro chamado O Tengano. Quem é o autor é o Said Ahmed Mohamed, ele é tanzânico. E ele traz uma fragmentação da sociedade e os desafios enfrentados pelas comunidades nas divisões internas do país. Né? Então, por exemplo, ele vai falar realmente da fragmentação social, ele vai falar sobre como a colonização, sobre como os conflitos internos eles dividem uma sociedade mesmo que elas estejam no mesmo ambiente físico. Né? Então, eles trazem o contexto de seus países, né, pela literatura, né, pelo fictício. No cinema, a gente vai encontrar muitas produções, né, em inglês, muitas produções americanas falando sobre histórias de Uganda ou situadas em Uganda. Eu tentei não trazer nenhuma produção americana, exceto uma, que eu vou falar daqui a pouco, que não é uma produção americana, é uma produção britânica, mas é só realmente por um interesse que eu não vou me adiantar, né? Mas enfim, tentei não trazer histórias americanas, né? História escrita por americanos sobre os países. Tentei trazer apenas produções regionais, né? O primeiro filme, da esquerda para a direita, que temos o cartaz, é o Yogueira. Ele é um filme que as personagens falam inglês, Luganda e línguas de sinais. Por quê? Nesse filme, a gente tem a história de uma personagem, de uma menina chamada Hope, que é uma mulher surda que foge da sua aldeia rural, né, no interior de Uganda, e vai, né, para Kampala, que é a capital, junto com a sua irmã, o 20, para enfrentar o mundo, né? Então, esse filme ele acompanha essa mulher surda que não teve uma instrução, que não teve acesso num lugar urbano, com os desafios da cidade, né, que no campo não se encontra, e como ela enfrenta a rejeição e como ela realmente enfrenta essa rejeição, né, social, né, essa exclusão social, nem rejeição, mas essa exclusão social, né. Esse filme é dirigido por Donald Mugisha e James Taylor. Eles têm várias produções, eles fazem parte de um coletivo de cineastas chamado Yes, That's Us, né, então, que é um coletivo de cineastas ugandenses, então eles têm algumas produções e alguns lançamentos futuros, inclusive, é bem interessante olhar a lista deles, que tem bastante coisa assim bem interessante. O segundo filme que a gente tem ali, que é o Bala Bala Sissi, ele foi gravado originalmente em Luganda, na língua Luganda, e depois ele foi traduzido para o inglês. Né? Esse filme narra a luta de um amor, é uma história de amor, né? A luta de um namorado que está, de um rapaz, que é o John, que está perdidamente apaixonado pela Maggie, né? E eles estão dispostos a enfrentar o mundo, né? E só que o pai da Maggie, né? É meio contra essa união, então, né? É uma história de amor que é feita originalmente na língua materna, né? E, inclusive, ela acontece nos arredores da ilha Sissi, que faz parte do nome do filme. O outro filme que foi a única produção que eu trouxe que não é de origem keniana é o Patrick Speaks. Essa a imagem acima, né? Que é o rosto de um rapaz. Esse, na verdade, é um vídeo produzido pelo Canal 4 britânico, né? Que ele acompanha um garoto surdo, né? Que não tem acesso a uma educação bilíngue, tampouco à língua de sinais, né? Tipo, você não tem acesso ao inglês, muito menos à língua de sinais, né? E eles acompanham a primeira aula desse rapaz aprendendo a língua de sinais ugandês. A língua de sinais ugandense, ela não tem ainda uma normativa própria, né? Então, eles bebem muito da língua de sinais inglesa e adaptada, né, para a língua de sinais ugandense, né? Para o vocabulário, para a forma de se expressar ugandês. E embaixo, eu trouxe um selo, na verdade, não é um filme. Esse selo se chama Waka Hollywood, que seria a Hollywood de Uganda, né? Esse selo, ele foi fundado por Isaac Godfrey Nabiwana, tá? Ou Nabiwana IG, né? E esse estúdio, ele é conhecido por produzir filmes de baixíssimo orçamento, né? Que é tipo o African Trash, né? O filme trash africano. Só que ele teve produções muito notáveis, né? O Isaac Nabuana, ele fez um filme chamado Who Killed Capitão Alex, ou Quem Matou Capitão Alex, que é um filme que teve uma certa recepção considerável, inclusive já tem o 2, né? E ele faz muitos vídeos de baixíssimo orçamento, considerado o Kung Fu ou o Tarantino de Uganda, ele traz muito artes marciais, ele traz muito essas relações de luta corporal, são bem interessantes. Alguns, assim, sua grande maioria, são falados em Uganda ou em inglês, né? Então, também são produzidos, né, na própria cidades, em Kampala ou proximidades, porque realmente são filmes de baixíssimo orçamento. Né? Então, às vezes, tu vai ver as gravações, são gravações, assim, uma qualidade mais mediana, mas ele tem um espaço muito grande, não, vamos dizer assim, na cultura, porque os filmes dele realmente viralizaram, vamos dizer assim, né?
E por fim é isso, quis trazer só um panorama geral. Então, a ideia aqui era realmente mostrar como eles se manifestam artisticamente, como eles se expressam, né, perante o mundo. Que apesar da língua do colonizador ter uma presença muito forte, tenha uma questão social muito forte, eles ainda tentam resgatar culturalmente as suas características e a sua identidade, né, respeitando ali nas produções visuais e audiovisuais a sua língua, seus costumes, seus hábitos, né, e seus desafios como qualquer outro artista em produções. E é isso. No próximo vídeo, como botei no slide anterior, a gente vai falar sobre a equipagem linguística do país, né, como a língua é padronizada, formatada e trabalhada em Uganda. Até o próximo.